Verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Mais uma figura tirada da área da agricultura. Todo mundo sabia o que era um grão de mostarda. Jesus se refere como sendo a menor de todas as sementes. Pelo menos assim era no conhecimento dos judeus daquela época. Tem sementes menores hoje, a gente sabe disso. Mas no conhecimento da época era considerada a menor de todas as sementes. E Jesus está fazendo não uma declaração científica, mas está fazendo uma ilustração, usando o conhecimento do povo daquela época. Ele diz que o grão de mostarda, ele é pequenininho, e quando ele planta, é uma semente insignificante comparada com outras. Só que com o passar do tempo, essa semente dá fruto, cresce e se torna um arbusto até de dimensões razoáveis, pode chegar até 2 metros de altura, a ponto de que passarinhos podem fazer o seu ninho ali. Jesus não explicou essa parábola, mas ela é autoexplicativa. Ele está falando para discípulos desanimados, dizendo: Senhor, o nosso grupinho, os teus seguidores verdadeiros, não estou falando dessa multidão, mas os teus seguidores verdadeiros são tão pequenos como um grão de mostarda. A tua igreja, o teu povo é pequeno. E realmente, irmãos, quando Cristo morreu na cruz, ele tinha 12 discípulos. Um negou, outro traiu e os 10 fugiram. Os 10 fugiram. Quando a igreja começa lá, no dia de Pentecostes, eram os 11, o traidor tinha morrido, mais algumas mulheres e cerca de 120 irmãos. Diz lá Atos capítulo 2. A igreja começou pequena. O reino de Deus começou minúsculo. Depois de 3 anos pregando o evangelho, Jesus termina o seu ministério, rejeitado, pendurado numa cruz. Começos pequenos. Quem diria que hoje o cristianismo é a maior religião do mundo? Quem diria que o evangelho alcançou todos os continentes a partir daquele punhado de discípulos amedrontados, como um grão de mostarda? Isso os discípulos não podiam ver naquela época. Isso eles não podiam ver. Eles estavam preocupados. Somos poucos. Muitos rejeitam. Por que o evangelho não cresce? É como se Deus dissesse: não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze o dia das pequenas coisas. Porque você não sabe o que é que virá de lá. Eu estava lendo recentemente uma história que aconteceu na Inglaterra, cerca de quase 2 séculos atrás. Era uma pequena igreja metodista, tinha cerca de 20 membros, mais ou menos. E chegou o domingo e caiu uma nevasca, neve mesmo. Neve, como a gente não tem ideia aqui, quem mora aqui no Brasil nunca saiu, não tem ideia. Mas a neve que cobriu tudo, impedindo gente de ir. E tinha um diácono da igreja, ele não era pregador. Ele não era pregador. Mas era um homem muito zeloso e temente a Deus. Ele disse: eu vou para a igreja de qualquer jeito. E quando ele chegou na igreja, tinha 6, 7 pessoas, nem o pastor tinha ido. E tinha um visitante, tinha um rapazinho assim, de uns 16 anos, num banco ali. E o diácono ficou esperando, né? E alguém chegou para ele e disse: olha, tu és diácono, tu tem que pregar. E ele nunca tinha pregado na vida, né? Então ele foi, ocupou o púlpito lá, pegou, abriu a Bíblia lá no profeta Isaías, onde está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os habitantes da terra. E ele então, 15 minutos de sermão baseado nisso. Quando ele estava terminando, ele olhou para o garoto, que estava olhando para ele, muito interessado, e ele disse para o garoto: olhe, como Deus está dizendo, olhe para Deus, você que está aí. E aquele garoto mais tarde iria dizer: naquela hora eu olhei para Deus, e eu me converti, o Espírito Santo mudou minha vida, e eu saí dali convertido. Sabe quem era aquele rapaz? Charles Haddon Spurgeon, o maior dos pregadores, depois do apóstolo Paulo, segundo alguns. Converteu-se, dono de uma retórica, de uma palavra abençoada. Em pouco tempo, ele já tinha, as multidões já vinham escutar. Fizeram uma igreja em Londres, para que ele pudesse pregar, a Catedral Metropolitana, que cabia 10.000 pessoas. Esse homem levou milhares e milhares de pessoas para Cristo.
Como é que tudo isso começou? Grãozinho de mostarda. Aquele diácono que não sabia pregar, que lê um versículo bíblico e diz para o menino: olhe, pequenos começos. Por isso que os irmãos não devem desanimar. Os irmãos não devem desanimar, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. É isso que a parábola do grão de mostarda nos ensina. O reino de Deus vai devagar, nem sempre tem grandes começos, nem sempre é ostensivo, mas no final será como uma grande árvore que vai abrigar a muitos.